rapaziada, é o seguinte. Falando sobre a respeito do time A, que eu testei tudo mais, pá, né? Eu tava falando com os carinha, mano. Aí assim, o ideal de eu testar, né, de eu ia fazer o testar aqui, era fazer esse time aqui, né? Que eu pensei em fazer porque o quê? Eu reparei que o Keldon, só com a baleia, mano, não dá conta, tá? Ele não sustenta, a menos que o cara seja no mesmo nível que eu. Mas se o cara for mais forte, tiver mais up que a minha conta, aí ele não sustenta. Qualquer dano que ele bate estourado, mata ele. Mesmo com a baleia ali dando suporte, às vezes curando na skill 2, que é o único lance que faz ele durar um pouco a mais. Depois disso, entendeu? Aí fica por conta dele e dá sorte. Então assim, eu tava usando até então mais. Eu tô usando na realidade, né? Mas aí eu pensei em colocar os Amazetos, que é justamente pra dar uma riscudo. E o Mananf, no caso da minha Rayquaza, né? Eu tava usando a Rayquaza, tô usando na realidade. Aí o Mananf para o quê? Curar, como eu digo, né? Ia curar ele e curar a baleia, né? E aqui beleza, esse aqui é o time. Só que eu não upei o Mananf 100%, eu só upei secundariamente, só pra poder fazer um teste. Dito isso, às vezes eu vejo que ainda não é o suficiente. Possa ser que porque o Mananf não esteja bem upado, pode ser isso. Né? Mas o Keldon, mano, é muito essencial ficar vivo nesse time para o quê? Fazer estrago, entendeu? Para fazer a diferença. E desse jeito aqui, mesmo eu lutando contra os caras, mano, às vezes ele morria muito rápido, prejudicando 100% o time. A mesma coisa da Mega Rayquaza. Então eu pensei o quê? Usar a Mazeta no canto do Carylex. Só que tem aquilo, o Carylex às vezes faz muita diferença, devido ao buff de melhorar o rebound, né? Tanto do WK, ou seja, vai causar mais dano de rebote, quanto do Abuma Snow. Então assim, fica uma coisa por outra. Mas um lance aqui é o quê? Poder investir, conseguir investir pesado, né? Conseguir pesado aqui num cavalo de gelo, mano. Aí daria bom, mas infelizmente o pai é pobre. Aí não tem como, né? Mas para aqueles que conseguem investir pesado nele, mano, aí ele consegue fazer um diferencial. E literalmente assim, rapaziada. Entendeu? Então assim, o que eu queria testar os Amazenta e o Palmonanf, né? Testar no canto do Carylex pra ver se melhorava, né? Se melhora, tipo, ele vai dar mais proteção e tal, então talvez o Keldon faça mais estragos. Ou possa ser que eu coloque os Amazenta no canto ali do Mananf, né? Eu pensei nessa possibilidade também. Só que aquilo, o Mananf não vai ter como curar, vou tirar a cura da baleia, então a baleia vai ficar full tank, pra ela ter que durar, né? Pra ela não pode morrer. Então vou ter que deixar ela full tank, e aí eu utilizo os Amazenta para proteger o Keldon, particularmente, né? Essa seria a ideia. Falando sobre time Dragões, mano, que alguns caras aí estão querendo, né? Assim, meio que saber, mais ou menos. Ah, só que eu queria fazer time Dragão e tal. Tipo assim, time Dragão, onde eu poderia botar aqui, assim, pra falar sobre, né? Vou aqui na arena. Tentar arrumar por aqui. Assim, time Dragão, pra aqueles que querem fazer, mano, é um time que só vai rodar pelo menos ali, tipo, nível 70, tu libera as Mega Evolução, começa a fazer ali, pá, né? Vai ter o chipzinho, pum. Mais ou menos ali dos 75 ao 80, né? É onde que o dragão começa a engajar, só que ainda não com força, porque alguns Pokémon dragões, eles precisam dos Emove para ficarem bons, né? Para eles melhorar uma passivas aí até então, que vai fazer uma diferença grande, tá? Mas assim, tem alguns dragões que dá pra ser feito já atualmente no jogo, tá? Atualmente, né? Tem muita assim, que os caras às vezes fazem umas misturas nada a ver, mano. Tipo, bota dragão de um tipo com dragão de outro, sei o que, achando que vai tudo ali funcionar, porque entre a tipagem principal ou secundária é dragão. Mas você tem que ler as passivas. Se você ler as passivas, você vai ver que nenhum combina com o outro. É poucos dragões que assim interagem entre si. Poucos. A maioria trabalha entre a outra tipagem, que sempre é uma tipagem diferente. Beleza? Por isso que eu falo, dragão tal, dragão tal, dragão tal, por quê, né? Combinações. Vamos supor aqui, é o dragão gelo, né? Porque eu tô usando o Kyurem. E o outro dragão, Rayquaza. Como eu poderia fazer aqui uma melhor opção? Poderia fazer um dragão água. Como seria um dragão água? Aí eu já teria que usar o quê? O Palkia, entendeu? Eu colocaria o Palkia, né? Teria a baleia ali. Aí eu teria que ter o quê? Mananf, que é justamente para dar o suporte pro time água. Aí eu faria o quê? Entre aspas, um dragão água, tá? Usando a Rayquaza sempre como um DPS principal do time dragões, WK como o suporte tanque principal para todo o time dragão, tá? Os dois aqui são quase essenciais até aparecer outros DPS que possam suprir a necessidade da Rayquaza. Seria no caso o quê? Outro Pokémon Dragão Água. Aí sim, poderia ficar no canto aqui da minha Rayquaza, tranquilamente. Ou se você quiser achar que o Palkia possa dar conta, mano, aí você coloca outro Pokémon aí pra meio que dar uma ajuda pro WK. Ah, não tem uma Mega Rayquaza. Então você pode vir aqui com a Bulma Snow, pode vir com o White Kyurem, entendeu? Né? Só pra ajudar um pouco a mais ali o próprio WK. Então também poderia ser o quê? Mais outro Pokémon d'água, não recomendaria, poderia ser um Ho-Oh pra dar um suporte. Também funcionaria. Eu acho que o Ho-Oh, mano, pode se encaixar em quase todo o time, tá, rapaziada? Na minha visão, ele pode se encaixar em quase todo o time, literalmente. Só que aqui o problema desse time é o quê? 4 Pokémon com a mesma trinity, água, né? Então poderia botar o Ho-Oh aqui no canto do Palkia também, sem problema algum, que ele ia dar suporte para a Rayquaza e justamente para, né, o WK, já que ele é Fire também, ia ganhar uns buffzinhos aí, redução de dano, cura, etc. Né? Aí seria uma forma, né, de um dragão. Dragão água, beleza. Aí tem um time terra, que muitos usam, né? Que é o famoso dragão terra, que veio com Garchomp, tem um Zigad, Zigad de tanque. E a maioria usa quem? Deixa eu ver, acho que é a Megadiance, né? Cadê a Megadiance?
Pronto, usa Mega de Yance. Literalmente. Então faz o quê? Que é o famoso Dragão Terra, né? Com a Tempestade de Areia ali ativa, beleza? Que funciona muito bem, né? No time aqui fica muito forte, vai fortalecer muito aí o Garchomp, né? Você usa o Ziggy. Alguns preferem usar o Primal Groudon. Aí fica a escolha, né? O Dragão Terra. Aqui seria um DPS, né, principal desse time. A Mega Rayquaza, tipo, daria mais dano. Mas não necessariamente você pode querer usar ela, entendeu? Assim, porque vai ter 4 Pokémon com a Trinket vermelha, né? Que eu acho que é o problema da maioria do time, né? 4 Pokémon com a mesma Trinket. Então você pode colocar o que ali no canto? É o Primal Groudon, que aí já dá uma quebrada, ele é terra, então ele já funciona. Ele pode ser, nesse time, ser utilizado até como dano, tá? Você bota ele mais ofensivo, né? Nas runas. No chip você pode botar ele mais tanque, mas as runas você pode deixar ele mais dano, né? Item. Até então, se não um item de defesa, pode ser um item de dano, também funcionaria muito bem. Aí fica legal, mano. Um time mais assim, focado, como digo, Dragão Terra, né? Mas se tiver Rayquaza e quiser usar ela, lembre-se, ela tem que ser mais bem upada. Ela tem que ser sempre maximizada para fazer diferença. Então, assim, tem várias variações, mano. Vai depender de gosto. Tem uns que usam aqui, tem muitos que usam o Ziggy, tem muitos que não usam o Ziggy, preferem usar o PG. Então, assim, vai de gosto mesmo, tá? Vai de quem que você quer, né? E tem um que eu fiz, que é o Dragon Fire, né? O Dragon Fire também que é muito bom, cara. Que aqui eu já uso o quê? O Charizard. Eu mantenho o PG com o tanque, né, do time. O time Fire ele com o próprio WK aqui. Aí eu faço um Dragon Fire. Eu poderia fazer esse time aqui, né? Eu até pensei em testar esse time aqui. Eu acho que não sei se eu upei já uma vez. Mas eu poderia testar aqui. Que é fazer o que? O time de defesa, né? Que é a dupla aqui. Sempre os dois juntos ali, né? Tyranitar com Mega Lance. Sempre faz o time de... a dupla de defesa. A melhor dupla de defesa até então que tem no jogo. Né? Que é a escudo e parede, né? Tyranitar bota a parede, atrapalha o time inimigo. Diance bota os escudos, protege o time. Então assim, a melhor dupla. Eles dois juntos ali. Mas se eu quiser focar assim... se eu quiser focar mais no terra, né? 100% fire e tal. Aí eu jogo um Ho-Ho no time. E daí eu penso, né? Se eu crescendo, né? Boto mais um, entendeu? Se eu boto mais um Fire, que seria o Victini para dar suporte, aumentar o dano de banho ali, né? Aqui já fica um time totalmente Fire, né? Só tirando ali a Rayquaza até então. Mas de resto, mano, o time é totalmente Fire. Beleza, rapaziada? E aqui já fica o que? Dragão Fire, né? Literalmente assim. E são as opções, né? Dragão Água, Dragão Fire e o Dragão Terra, né? Que eu vejo assim de melhor, por enquanto, né? De melhor e qualidade, né? Depois vai atualizando, vai chegando novas opções, vai vindo novos Pokémon e isso aí vai melhorando, né? Vai agregando mais aí o sistema do jogo e as possibilidades. Até o Eternatus vir para ser um suporte Dragão Flex, né? Porque na minha visão ele vai funcionar em qualquer time que você tenha dragões, né? Ou seja, vai ser uma dupla muito boa com WK, mano. Literalmente os dois são tanque e os dois são suporte, né? Então para time dragões eles vão ser muito essenciais. Tá, para aqueles que querem usar o time dragão. Como eu digo, um time bem mais caro porque a demanda é de muito SS, beleza? Mas, mano, tem variações, ó. Tem um Garchomp, para mim, time terra é um pouco mais barato, né? Porque tem um Garchomp e o Ziggy ali de dragão, que dá pra dar uma barateada, né? Comece mais, se quiser usar o Ho-Ho ali também, né? Em vez da Mega Rayquaza, caso você não tenha condições de meter muitos SS no time, já fica, né, uma opção aí. Beleza? E lembrando, o Charizard, mano, tirem a ideia dele rodar em time dragão. Ele pode funcionar talvez com item, né? Eu queria testar isso pra ver se ele funciona bem. Eu testei ele, mano, só com Ho-Ho uma vez, acho que eu tirei o, se não me engano, o Victini e o PG. Deixei o WK até então. E ele funcionou nos trancos e barrancos, tá? Literalmente nos trancos e barrancos. Então assim, não funcionou tão bem. Mas ele conseguiu fazer um desempenho ali, só que aquilo, ele não teve uma durabilidade, né? Devido à falta de algumas passivas, algumas coisas aí. Então faz muita diferença. Então, ó, Garchomp, o Ziggy. Não tenho aqui como fazer aqui a Mega Rayquaza. Eu fiz o Primal Groudon. Então você mete o Primal Groudon, mano. Que PG não, se bem que é um SS por outro SS, né? Aí você faz o famoso. Aí a Mega Dance, que é um suporte, eu acho que muito essencial. Todo time necessita dela. E Tyranitar pra fazer a duplazinha com ela, né? Proteção. Mas aí eu não consigo fazer um PG pra ver de suporte, mano. Ho-Ho. Como eu digo, o Ho-Ho é flexível atualmente. Ele funciona como suporte em quase todo time. Justamente porque ele consegue gerar uma sobrevida a alguns Pokémon seu, né? Se for full upado com os Evolve e tudo mais, ele consegue reviver até 2 Pokémon seu. Uma pena que é aleatório, né? Mas ele consegue fazer isso. Então, assim, dá um diferencial também, tá? Assim, dá um suporte no time. Nem uso esse time aqui especificamente que eu tô mostrando, tá? Com o Ho-Ho. Como eu digo, alguns usam PG. Você pode usar também o Xerneas. Também é um outro que é um suporte flexível, entendeu? Porque o Xerneas, ele consegue linkar, né? Pelo menos aquele, ele linka Diance, Garchomp e o Ziggy. Ou seja, esses aqui não tomam tanto dano. Mas eu não tenho como fazer o WK, ele é muito caro, ele demora e tal. Aí você mata o time, mano. Porque literalmente necessita muito dele. Assim, não que necessite, né? É porque pelas passivas dele, cara, agrega muito nesse time. Que é um time meio que de rebote, né? É um time que
apanha e causa dano quando bate e dá dano ali de passivas. Então ele agrega muito bem nesse time. Antigamente era o PG, tá? Vê o WK meio que entra. Aí entra no cantor do PG, ou do Ziggs, ou se não do Xerneas, né? Uma opção aí que a pessoa acaba aderindo de acordo com o que você tem, né, em mãos. Sempre tem essa, né, vantagem aí. E lembrando sempre que, se quiser, né, botar uma fada, ou seja, Magerna, uma HDVO, né, no time também dá certo, mano. Como eu digo, não tenho ainda como fazer SS. Então, assim, as fadas entram no time, entendeu? Mas lembrando, a Mega Dance é essencial no time terra, beleza? Mega Dance tira entrar justamente por causa disso aqui. Tempestade de areia, que vai aumentar a redução de dano do seu time terra, aumentar o dano, tá? Dano dele de passiva, e eles vão causar dano extra toda vez que eles baterem. Então, assim, a diferença é absurda, tá? Beleza? Por enquanto, mano, é o que tem. O Dragão Gelo, né? É o que eu tô testando. Testando, né? Tô usando aí do jeito que dá. Mas, mano, não funciona também. Falta mais um pouquinho aqui. Se eu tivesse algum outro tipo de DPS ao Dragão que funcionasse aqui no time, talvez ficasse melhor aqui, né? Minha situação. Mas foi o que eu até testei inicialmente, que era o quê? Era justamente o Charizard, juntamente com o Ho-Oh, né? Que foi o primeiro time que eu fiz quando peguei o Abomasnow, né? Que é o Fire, né? O Fire com gelo e dragão, né? Aqui eu consigo, né, deixar a passiva da minha quase 100%, beleza? Só que qual o problema? A sinergia, né? Porque aqui gelo não ajuda Fire, Fire não ajuda gelo, literalmente. Então, assim, todo mundo tem que funcionar, todo mundo tem que fazer sua parte. Aí o time funciona. Só que quando isso não acontecia, aí o time dava ruim, literalmente. Mas era isso mesmo, mano. O importante era testar as paradas, né? Mas é um timezinho que eu achei bacana, né? Que funcionou até que legal. Beleza? Então, né, estamos aí nessa progressão. Aí eu tô testando água, que é justamente, né, como eu falei, para ter uma vantagem, né, de elemento aí em cima sobre outros jogadores. Contra alguns caras aqui até nós ganhamos, né? Estamos ganhando, que antes não ganhava. Que é esse Highlander, que usa literalmente o time terra, ou seja, o Keldon aqui destroça o time dele. Tem um Teyfale que usa, né, já mudou de time, ó. Já meteu um Fire aqui, né. Esse aqui gosta de copiar, né, mano. Meteu um Dragão Fire aqui, né, como eu falei, eu mostrei aquele lá, né, até então. E tem um Gon, que ele fez uma variação mistura, né? Ele usava mais terra. No caso, ele usava o Garchomp aqui no time, usando o PG, né? Como eu falei. Só que aí ele tirou o Garchomp e botou o Charizard X porque ele achava que o Charizard é melhor. Não por ser melhor que o Garchomp, mas sim porque, como ele é Fire, a galera e uns estão usando o time Gelo, né? Então, assim, ele dá muito mais dano, né? Devido à vantagem de elemento. É tanto que, assim, eu perdi dele por causa disso, mano. Porque o PG dele e o bicho ali, mano, acaba com o meu time Gelo. Né, Charizard. Então eu vou tentar atacar aqui o Teyfale, que é um cara que nós perdia quase sempre. Só que ele usava um outro time, né? Tá usando terra. Mas é bom que nós aí tira, né, a prova do sucesso. Vamos aqui. Água com gelo, né? Agora sem bugs sonoros, né? Até então. Mas aí é melhor, né, para vocês compreender, né, a essência, né? Até então, a essência aí do combate em si. Beleza, beleza. Vamos lá. Já mandei o Ho-Oh dele pro céu. Ó, o Victim é bem chato por causa desse controle, mas o lado bom do time água, mano, é que ele tem um auto-purifique. Pelo menos a baleia, né? Esses controles assim, a baleia ela consegue purificar, então é muito bom, porque basicamente ela não toma, né, até então o efeito. Mas você se repara só ali, mano, na vida sempre ali do próprio Keldon, tá? Que assim, literalmente, cara, ele sem, né, ó, cancelou a passiva do Charizard dele. Ó, tchum e tchum, entendeu? Então assim, vantagem, né? Ó, já matamos ali o Rayquaza dele. Por que a Rayquaza morreu? Era o grande defeito, né, que eu sempre visava no time Fire. A falta de proteção. Por quê? A Rayquaza necessitava muito de quem? Do próprio... ela precisava muito do próprio... Como é, mano? Do revive do WK, certo? Só que o que acontece? O revive dele só pode ser utilizado uma vez. No primeiro Pokémon, Fire, Dragão ou Gelo seu que morrer. Então é por isso que eu digo, mano, tem que ter cuidado com a forma de time que você faz. Tá? O time Fire é muito bom, beleza. Ele causa muito dano, tal, passivo muito forte. Só que a desvantagem é justamente essa. E muito mais para Rayquaza. Né? Por isso que assim, eu digo que Dragão Fire, né, a Rayquaza fica, nem é pra estar no time, devido a essa desvantagem, porque ela é muito papel, ela necessita da proteção, particularmente do WK. Só que assim, qualquer outro Pokémon seu, Fire, né, tipo, vi que tinha ali, acabou morrendo, né, então ele fez o que? Gastou o revive do WK dele, prejudicando sim o time. É por isso que eu dizia que um time água, mano, acabar com o Fire, porque assim, ele consegue fazer isso no primeiro turno, tá? Ele bateu ali, pum, bateu, pronto. Aí, o que acontece? Já gasta ali o revive, então qualquer outro dano que eu conseguir dar rapidamente na frente dele, né, visando a Rayquaza dele, pronto, acabou a Rayquaza, acabou o DPS principal do time, aí, mano, o time desanda, tá? Quando você perde o seu DPS principal, o seu time dificilmente vai ter progressão para ganhar o jogo. Dificilmente, beleza? Então isso aí é uma coisa que
né? Acontece em qualquer time, não importa qual seja. A menos que o time seja todo bem maximizando. Assim, o time tá todo bem upado. Então, assim, mesmo sem um, que às vezes acontece, tá? Mesmo sem o meu DPS principal, às vezes eu ganho tal, né? Vai depender também muito da RNG ali, da sorte, do teu time dar controle, das skills ali, acertar os alvos certo, né? Tem todo um contexto, beleza? Mas deixa eu ver se nós conseguimos subir mais alguma coisa. O Xing literalmente usa o mesmo time, só que assim, eu não consigo fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o Dayfall. Por quê? Porque o time do Xing, de algum modo, ele é mais upado na Speed, que faz o time dele bater primeiro. Ou seja, ele bate primeiro, ele consegue fazer a Rayquaza dele funcionar primeiro. Né? Essa é a vantagem. Mas é como eu digo, porque ele gastou, de um certo modo não gastou, né? O Dayfall gastou bem mais na conta. Só que a conta dele é mais antiga. Dele aqui não, dele aqui é mais nova. Porém, ele comprou itens Marvel, né? Que é itens assim, mais pay to win. Entendeu? Item mais caro, né? Aí, ó, literalmente o time dele todo bate na minha frente. Mas vamos lá, vai depender disso aqui, ó. Se eu cancelar essa ult, que não cancelou, né? Infelizmente ele deu esquiva, que eu não sei como a Rayquaza dele, mano, consegue fazer isso, tá? É por isso que eu perdo. Pra ele aqui, mano, literalmente eu perco, porque a Rayquaza dele fica dando essas esquivas doidas aí. Mas dá pra ganhar, mas aí, tipo assim, dificulta muito. Ó, já perdi 2 Pokémon. Por quê? Como eu digo, a Rayquaza dele já meteu 2 ult de cara, né? Torrou ali meus 2 Pokémon de gelo, literalmente, né? Acabou com meus 2 Pokémon de gelo. E minha Rayquaza não conseguiu, né, fazer o combo, que é a ult dela. Aí, literalmente assim, a dele roda, é aquele famoso, né, que eu digo. O DPS que funciona primeiro, ganha. Literalmente, não tem o que fazer. Aí, tipo assim, ó, fui bater na hora que eu fui bater o quê? O time dele já tava todo protegido, né, nas passivas. Ó, congelou ali meu Keldon, ou seja, já ali não dá pra fazer muita coisa, né. Mas se a baleia conseguir bater, mano, não deu tempo, ó. Por quê? Ele é mais rápido. Esse que é o problema, né. Que é que o time dele, de algum modo, mano, tem um speed anormal. Isso aqui é anormal, mano. Literalmente anormal, porque não tem condições. Porque assim, é um item Marvel que ele dá um buff, né? Quando tem outros Pokémon da mesma tipagem, ele consegue gerar um buff para todo o time, né? Aqui ele tem 2 dragões, então o item meio que já funciona nessa base aí. Mas, mano, não faz sentido, tá? Tipo assim, não faz sentido. Porque é uma porcentagem muito pequena, mano. É tipo ali o quê? Uns 10%, eu acho, de speed. A menos que, mano, seja um absurdo, né? Seja um absurdo, assim, em termos de up, né? Na conta dele, não sei porquê, mas... Literalmente. Aí meio que assim, o time não fica muito funcional, infelizmente. Não fica funcional. Se eu colocar o Mananf, né, bem upado, possa ser que aí eu consiga, né, ter uma chance melhor. Porque, como eu falei, o time Fire, ele bate muito no gelo. Então metade do meu time vai apanhar, normal. É tanto que o WK e o meu White aqui, o meu Abomasnow não fez nada. Simplesmente morreram no segundo turno. E aí, né, o time foi de decorrência. Mas, se o Mananf conseguir sobreviver, aí talvez... Ou se não dá tempo, né? O negócio é dar tempo dele curar, né? Eu acho que é o grande probleminha aqui. Deixa eu puxar ele aqui pra trás. Deixa eu ver, será que assim funciona? Acho que eu boto assim pra ver. Vamos ver se assim funciona, né? Literalmente água e gelo, né? Água fria, né? Pra ver se apaga esse fogo dele. Mas é difícil, mano, porque meu Mananf não tá com... Assim, não tô com runas upado nem chip, né? O chip eu nem sei qual que eu coloquei, mas eu acho que eu coloquei um de defesa, se eu me engane. Só que tá nível 1, né? Então aí depende muito. Muita pancada forte nele pode ser que mate ele rápido, né? Mas beleza. Mano, o Charizard dele causa crítica até na baleia, cara. Que minha baleia é full resistência crítica. Ó, dessa vez nós conseguimos cancelar, pelo menos. Só que a desvantagem é que meu Keldon não é tão forte, né? Keldios de outros jogadores normalmente já tinha matado aqui de instant kill, né? Fosse tipo do Riven, que é muito bem upado, né? Muito mais upado na realidade. Ou do próprio CRN, né? Que é muito mais forte. Até então, aí literalmente, mano, causa bem mais dano, né? E consegue também fazer um estrago, né? O deles, tipo assim, dá hit kill, né? O deles literalmente dá um hit kill no meu. Ó, ultou, curei, né? Show de bola. Só que assim, como eu digo, ele não tá bem upado, ó. Acabou que ele nem curou muito e acabou ainda morrendo. E ó, o time dele foi, ultou, bateu, matou o Keldon do mesmo jeito. Então, esse time aqui ele não consegue funcionar bem justamente porque não pay, né, o Mananf, assim, para realmente suportar, né, o poder do time dele. Literalmente, mano, o time dele é na base dos 3 milhões pra cima. Tipo ali, ó, Charizard dele é absurdamente forte, não sei como, mas assim, o bicho tem 3.500, ou seja, ele é mais forte que todos os meus Pokémon. Literalmente mais forte que minha Rayquaza, mais forte que meu WK, né, o meu SS, um S+, mais forte que o meu SS, mano. WK tem 3.400, né. O Charizard dele, incrivelmente, tem 3.500. Não sei como, mas tem 3.500.
Então, né, fica esse lance aí. Aí é aquilo que eu falo, né, mano? O cara consegue investir em coisas que é muito cara, né? Tem alguns up dentro da conta que, assim, requer muito tempo ou muito dinheiro. Então, são coisas que eu não vou upar tão cedo, né? Mas, pronto. Eu tô upando agora, tô juntando um negócio dos meteoros, né? É uma coisa que eu digo, é uma coisa que demora e era muito caro pra se upar. Eu nunca cheguei a upar. Mas agora que eu tenho, né? Ó, já tô com 14 mil, mano. Aqui já deve dar pra dar uma subidinha, né? Liberar no nível 20. Pronto, 20. Aí eu já libero aqui, ó. Já desbloqueia outro, né? Aí aqui eu já coloco outro Pokémon que evidentemente eu não vou usar. Deixa eu ver. Que eu não vou fazer testes, né? Talvez. Provavelmente o Ganazek é um Pokémon que eu não vou usar. Né? Aí ele tem que ter um supzinho aqui e tal. Pá. Bem de boa. Aqui já faz eu botar um item, né? Ele pede um item. Bora, fi. Deixa eu ver. Um item que parcialmente seja pelo menos bem upado, né? Deixa eu ver. Bem upado de algum Pokémon que eu não utilize. Pior que não tem nenhum sobrando aqui, né, mano? Só pra me botar ali. Tá, vou upar algum aqui e colocar ali só, né? Pode ser que tem. Por exemplo, pra poder botar isso, né? Deixa eu ver aqui. Se não tem um piorzinho. Então vou botar o do Zeraora porque eu não uso. Né? E daí eu upo ele. Eu upando ele vai melhorar a porcentagem de atributos. Aí eu já ganho uns atributos a mais. Mas é literalmente isso, ó. Upar o meteoro aqui. Como eu digo, coisa que eu não fazia, né? Nível 15 libera ali, né? As correntes. Ó. Libera as correntes aí bota outro. Aqui no caso já dá pra botar dois, né? Ah, mano. Por isso que os caras têm um upzinho legal, né? Os caras dizem que tem isso aqui tudo full. Nível 30, mano. Você liu, cachoeira. Ó, aquele ali ainda não liberou, né? Então vai liberar futuramente. Aí já libera esse outro. É mesmo esquema, mano. O que der aqui, se vai fazer muita diferença ou não. Né? Como é um pizinho ali, ó. Até então, mais ou menos, são atributos puros, né? Não tem nada de porcentagem. Eu acho que é por isso que não dá um up tão poderoso. Mas, mano, se somar todinho aqui, né? Tem que dar uma relevância, né? Assim por dizer. E aí eu vou upando, né? Devagarzinho, do jeito que dá. Deixa eu ver se melhorou alguma coisa no time. Deixa eu ver aqui. Aumentou um cascalho aqui, né? De alguns Pokémon aqui. Basicamente 15k, né? E alguns aumentou mais. Ó, aqui o meu WK quase pegando os 3.500 ainda. Né? E é isso aí, rapaziada. Beleza? Como o vídeo, né? Evidentemente vai ficar longo, eu vou dividir em duas partes, né? O PVP e, né? O contexto aí sobre os times até então. Beleza? Então, não esqueça de deixar o seu like, né? Aí dos dois vídeos. Valeu? É nóis. Até a próxima, babies.